estamos aí com o jogo responsável, que apesar de alguns institutos elitizados, né, de jogo responsável, aí, não sei quais são os nomes, que eu nem decoro, existem sim processos e metodologias que vocês também fazem para isso. Sim. O BMM, o grupo BMM, tem uma empresa, ela se chama RG24, e essa empresa é dedicada completamente a training, formação para toda a indústria, né? Porque o objetivo é que toda a gente que trabalha na indústria do jogo tem claro que o objetivo nosso, da indústria inteira, é proteger o jogador. Uma indústria ética é uma indústria que protege o jogador final. E por isso a legalização do jogo, não? E isso é o princípio, finalmente. Agora, evidentemente, uma indústria tem vários pontos, várias cadenas, é uma cadena, não? Mas eu creio que é muito importante que a gente, muita gente vai trabalhar na indústria do jogo no Brasil. Vai ser um dos mercados mais grandes do mundo. Sim. Sem dúvida. Então, nossa responsabilidade criar uma consciência na gente que trabalha para operadores, para provedores, porque ele tem que saber por que estão trabalhando nessa indústria e qual é o objetivo final. Então, o RG24 tem training para que as empresas possam formar os seus empregados. E tem já todo traduzido no português. Então, é uma oportunidade muito grande para as empresas no Brasil que têm que ter um plano de jogo responsável, porque não é comum que a regulação tenha esta parte como parte, a portaria do jogo responsável. Não é algo muito comum no Brasil. Eu creio que eu acho que fiz uma coisa muito, muito importante, incluir o jogo responsável na regulação. Então, eu invito a todas as empresas que querem descobrir mais como formar e fazer um training apropriado, que também pode ser customizado, não? Evidentemente, cada país, cada empresa tem a sua exigência. Mas esse programa é um programa que tem possibilidade de customização, de poner-se em contato comigo, com minha equipe, porque é um ponto muito, muito delicado. A gente tem aqui entre os patrocinadores a EBAC, que é a Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo, que atende essa demanda, atua bem aí. É formada aqui no Brasil, é planejada para isso, ela atua nesse segmento dos treinamentos, ela vai até mais além, ela faz o acolhimento do jogador, do usuário, né, vamos dizer assim, que é detectado como um possível problemático quanto ao comportamento compulsivo do jogo, né? Então, ela também atua nisso. O RG, que é essa divisão da BMM, deve ser Responsible Gaming, né? RG24 Responsible Gaming. E porque é exatamente isso. Você falou bem, a nossa regulamentação destacou em uma portaria independente, não é que separou, ela destacou para deixar bem claro que aquilo ali são pontos de atenção mandatórios de cada operador. Sim. O treinamento dos funcionários, estabelecer um canal de acolhimento, definir as políticas, participar de ações de jogo responsável com a comunidade é muito importante. Eles pedem isso em toda a portaria, justamente porque é o ponto que ajuda a limpar a percepção ao público geral da nossa indústria. São sempre dois. Esse é aquela questão do manipulação de resultados, da integridade do jogo. Sempre foram as duas conotações que o público geral tem de vamos dizer assim, complicação com a indústria do jogo. Claro, e por isso, como agora tem a legalização do jogo, ou pelo menos de uma parte do jogo, e depois vão falando do resto, é nossa responsabilidade de todo mundo. Eu creio que é muito importante que todo mundo tenha bem claro que o objetivo é
proteger e não explotar. Proteger. Claro. Márcia, antes de perguntar sobre um outro tópico, que é a segurança e como vocês, né, contribuem com isso, isso tudo aqui é bonitinho, mas custa dinheiro, né? Sem falar preços exatamente, mas tenta dar uma percepção. Por exemplo, esses treinamentos são pagos. As empresas pagam. A certificação também. Quanto uma empresa, mais ou menos, para estar hoje compliant com as regras do Brasil, tem de expectativa de investimento? Média. É complicado, porque cada empresa é diferente. Se você tem que certificar uma plataforma de uma tipologia, o número do jogo, a integração desse número do jogo, o tipo de jogo, é um mundo. É um mundo de informações. Agora, no training é um pouco diferente, ok? O training depende do número de funcionários que tem cada empresa, sim, mas um pouquinho mais simples como modelo. Também funcionamos com sponsorship. Então, não é uma inversão que tem muitas variáveis, como a certificação em termos de compliance, ok? Mas também podemos falar por número de funcionário, X número de reais por dia por funcionário, por exemplo. É uma mínima inversão de sponsorização. Pode falar empregado, que é mais fácil que o espanhol. Exato, empregados, correto. De empregados. Por isso que é uma divisão diferente. Completamente diferente. É um serviço com um cálculo de valor, de preço diferente. Independente, completamente independente. Não tem nada, são coisas, e por isso a gente, a CEO do RG24, é dessa empresa, não trabalha no... Não fica, então, no seu guarda-chuva, no seu umbrella. O Responsible Gaming não, a segurança sim. É diferente. Mas a segurança está mais relacionada com o tema de certificação. Vitor queria fazer uma pergunta, não queria? Queria um pouco nessa esteira, Márcio, falando um pouquinho dessa missão de vocês de aportar no Brasil. É uma pergunta estranha que eu faço, porque eu sei a resposta. Mas como as pessoas que estão em casa não sabem, eu vou colocar a pergunta assim mesmo. O quanto é desafiador do momento em que vocês decidem vou para o Brasil para começar a formar uma equipe de trabalho que fique alocada aqui, né? Eu não estou falando de criar empresa, de nada disso. Isso é quase que um serviço jurídico meio de commodity. Tem 200 escritórios de advocacia que podem fazer isso para vocês. Então, não é dessa parte. Eu queria saber o desafio de montar uma equipe que possa ser o seu escritório aqui no Brasil para você fechar os olhos e deixar o negócio andar sozinho. Sim. O BMM vai ter seu laboratório no Brasil, está claro. É muito importante. O Brasil é muito grande, tem um idioma diferente. Eu não posso poner o mesmo equipo que me trabalha para outra jurisdição que não conhece o português. A padronança da língua é muito importante, mas aí o trabalho é tão importante por a dimensão da jurisdição que precisamos ter presença no Brasil. Estou trabalhando nele. Não posso falar muito a respeito, mas vamos a ter uma presença muito importante e muito provavelmente no São Paulo, com representância também no Rio. Mas sim, é uma responsabilidade, porque tem que formar a gente e que tem que saber o que fazer em cada momento e conhecer muito bem a regulação brasileira. Mas eu acho que o Brasil tem muita universidade e muita preparação a nível técnico, porque precisamos de gente com estudo informático, matemático, engenheiro. Então, a maioria dessa tipologia de empregados e funcionários tem que ter
essa tipologia de formação. Mas estou trabalhando duro para ter uma equipe grande. Esse tipo de formação costuma ser bem ofertada aqui no Brasil. Mas eu imagino que é um desafio grande. Nessa pergunta do Vitolo tem coisas como a cultura da empresa que você falou, que tem diferença entre o estilo, tem que tem que imprimir a cultura da empresa aqui. Deve ser um desafio. Muita gente está nesse ponto de expansão para o Brasil, formando equipes e abrindo escritórios aqui. É um outro tópico interessante para ver como a gente vai atender isso daí. Eu espero que a gente se coloque à prova com um mercado muito bom também nisso, em formar os escritórios, os staffs daqui. A abordagem... Oi, Ricardo. Oi. Eu creio que a coisa mais importante quando há uma expansão fora do mercado de core, não de headquarter, é entender que há uma abordagem local. Se é uma empresa que agora tem seu headquarter na Las Vegas, mais importante entender que agente do Brasil tem uma cultura diferente. A gente que tem no laboratório do Peru é diferente. Então, precisamos de uma adaptação. E isso não é fácil. Não é fácil. Não, claro que não. Mas eu creio que é muito importante ter uma abertura mental. Se eu acho que a minha cultura americana ou australiana tem que pegar perfeitamente a cultura brasileira, não vai funcionar. Então, tem que ter um câmbio de chip e amoldear, não? Então, até agora, a BMM não tem nenhuma, até então não tinha uma estrutura aqui no Brasil e está olhando a respeito de trazer ou criar essa estrutura aqui. Tem uma entidade, sim, brasileira. Estou trabalhando para ter gente trabalhando no São Paulo, mas também tem gente de Brasil que mora na Barcelona, na Espanha, que tem uma equipe bastante grande, são brasileiros, quase todo brasileiro e 2 portugueses, eu acho, e eles estão fazendo um training, porque ele mesmo, esses brasileiros, viajarão para São Paulo quando a equipe tiver informação, para que eles possam já formar e ter já a língua, a cultura, que é o mesmo brasileiro que forma. Já aterriza correndo. Correto. Mas isso é interessante porque a gente começa a perceber, e nós já até tínhamos essa expectativa de que ao legalizar, ao emitir licenças e tudo mais, a indústria começa a trazer as suas operações para cá, porque tinha muita gente que pensava que não seria necessário, mas é necessário, como ela está dizendo, e assim outros também, trazem então essa estrutura para cá, gerando mais emprego, gerando mais condições de aprender, melhorando a formação. A formação, exatamente, tirou bem as palavras. É muito importante ter gente aqui, porque muitos de nossos clientes vão precisar uma comunicação direta e diária. Estricta. No seu idioma, no mesmo time zone. É muito importante. Não, e a relação governamental. Saiu uma nova portaria. Poxa, como é que vai adequar isso às plataformas, notificar essas plataformas ou sites, enfim, o que quer que seja. Correto. Né? Então, faz total sentido ter uma estrutura local.